Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Sabe que o nosso intuito aqui é ajudar você a tratar a sua cegueira espiritual e também em outras áreas da sua vida. Se esse assunto lhe interesse, curte o vídeo, inscreva-se nesse canal Cego Vê, também compartilhe com seus amigos e deixe, enfim, um comentário. As mensagens que trazemos aqui são para ajudar você a crescer espiritualmente e também em outra área da sua vida. Sabe que também eu sou deficiente visual, eu não consigo ler, e aí eu vou passar para você a passagem, o texto, e aí você dá uma lida para que possa saber de fato o que está escrito, não somente assistindo, ouvindo eu falando. Vamos lá? Gênesis capítulo 41. A gente vai falar do José, que foi convidado para trazer a interpretação do sonho do rei de Egito. Está escrito em Gênesis capítulo 41. Pode ler o capítulo todo. E a gente vai trazer aqui para você. Lições que vão lhe ajudar em sua caminhada espiritual e profissional também, em nome de Jesus. Vamos lá? Nós temos uma série de mensagens de pregação sobre José. Iniciamos no capítulo 37, em que narra o início da história de José. Nós vemos que José era filho de Jacó, foi traído pelos seus irmãos por inveja. Chegou ao Egito, vendido como escravo, e ali na casa do seu patrão Potifar, Deus estava com ele. Ele ia muito bem em tudo que fazia. José temia ao Senhor. Ele foi injustiçado e parou na prisão. A esposa do seu patrão queria deitar com ele. Não aceitou, pois ele é o homem de Deus, ele temia ao Senhor. Ele não topou fazer aquilo. Ela mentiu a respeito dele e José foi parar na prisão. Ali José trabalhando, ajudando os seus amigos prisioneiros. José interpretou o sonho de um homem ali que trabalhava com o rei, e esse homem
e assoprar o nome de José no ouvido de Faraó. Porque ali no palácio houve um problema. Qual que foi? O rei teve um sonho vindo de Deus. Ninguém ali no palácio consegue dar a explicação ao rei. Então, o homem que foi ajudado pelo José naquela prisão, depois de 2 anos, ele soprou o nome de José no ouvido do rei, dizendo: ó rei, tem um homem ali naquela prisão onde eu estava, chamado José. Ele é hebreu. Ele sabe interpretar sonhos, visões. Ele tem um dom, talento. O Senhor Deus está com ele. O rei mandou chamar José. José, saindo da prisão para o palácio. Porque Deus tem um plano para José. O plano de Deus para José é que um dia ele vai governar, ele vai administrar os bens de Faraó, os bens de Egito. E aí José chegou ao palácio, bem arrumado, sabe? Para resolver o problema do rei. Porque o rei teve o sonho, não sabe o que significa esse sonho. Então José chegou ali, o rei diz a José, José, eu ouvi falar que você sabe interpretar sonhos, visões. Então eu tenho um sonho aqui, veja se você puder me ajudar. José diz para ele: ó rei, não sou eu não que vai interpretar o sonho para o bem do Senhor. É Deus mesmo que vai dar uma explicação ao seu favor. Então aqui nós vemos a humildade de José. Ainda que José tenha o dom de interpretar sonhos, visões, mas José não depende do dom ou do talento. Não. Ele depende de Deus. Sabe que eu aprendo aqui com José, ainda que eu tenha dom, talento, ainda que eu falo bem, eu me comunico muito bem, ainda que eu tenha capacidade de fazer isso, aquilo, ainda que eu consiga fazer muitas coisas, eu não devo depender dessas coisas. Não devo depender da minha capacidade. Não devo depender dos meus talentos, potenciais. Não devo depender dos meus dons, habilidades. Não. Eu devo depender do meu Senhor, do Espírito Santo. Nós vemos no dia de hoje, infelizmente,
Muitos dependem do seu dom, talento, do seu conhecimento, inteligência. Dependem da sua sabedoria, da sua capacidade, habilidade, competência, do seu potencial. Mas esquecem Deus, esquecem o Senhor, aquele que lhes dá essa capacidade, esse potencial, esse dom, esse talento. A Bíblia diz em Provérbios, diante de Deus, na presença do Senhor, conhecimento, sabedoria, inteligência não é nada. Não é nada. Conhecimento é bom? Sim. Tem que ter. Sabedoria é muito? Tem que ter. A inteligência é? Sim, tem que ter. É muito bom, tem que ter mesmo. Conhecimento, sabedoria e inteligência humano não é nada na presença de Deus. Não é nada. Não é. É Deus acima de tudo e todos. É Deus que vem antes de todas as coisas e de todos. É Ele. Ainda que você tenha conhecimento humano, sabedoria humana, inteligência humana, Deus primeiro. Porque essas coisas não são nada diante de Deus. José sabia disso. Por isso ele prefere depender de Deus em vez de depender da sua capacidade, do seu conhecimento, do seu dom vindo de Deus. Aí que está. Não depende do que Deus lhe deu. Não. Não depende do que Deus te deu. Mas depende de Deus. Porque há uma diferença. Entre depender do que Deus lhe dá ou depender de Deus. José era humilde. Não sou eu não, ó rei, que vai lhe dar uma explicação ao seu favor. Não. É Deus. É Ele mesmo. Ainda que eu tenha capacidade de ajudar o Senhor, mas não sou eu não, é Ele. A dependência divina. É isso que nós precisamos. José, o rei contou o sonho para José. 2 sonhos que ele teve e José dá a explicação a ele. 7 vacas gordas e 7 que foram engolidas por 7 vacas magras. Então José vai dando a explicação ao rei. Ele disse assim que esses 2 sonhos que você teve, ó rei, significa a mesma coisa. É Deus mesmo que lhe disse o que ele fará. E ele vai fazer tudo isso logo. E agora, o que o Senhor deve fazer é escolher alguém sábio, cheio de conhecimento, entendimento, inteligência
e para governar o país todo durante 7 anos de abundância, em que haverá comida, para guardar uma parte para os 7 anos de faminto, de pobreza, de escassez. Então o rei disse a José: José, não há ninguém melhor do que você. Você será o governador do meu país. E o meu povo vão lhe obedecer. Vão obedecer tudo que você falar, ordenar. Eu, como rei, eu ficará em cima de você, porque eu sou o rei. Mas você vem depois de mim e você vai governar o país todo. José se torna o governador do Egito. Governou durante um tempão, muitos anos mesmo. José, pela graça de Deus, José salvou a sua família, a família do seu pai, isto é, o seu pai e os seus irmãos, de escassez. Salvou o país de Egito e os países também que estão ao redor. José, pela graça de Deus, se tornou, naquela época, o homem mais importante. Foi o plano de Deus na vida de José. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Qual é o plano de Deus na sua vida? Você sabe? Você tem um plano? Um sonho? Um projeto? Qual que é? Você já está trabalhando em cima dele para que isso aconteça? Ou você fica sentado de braços cruzados, sem fazer nada? Vamos ver algumas lições que eu aprendo com José aqui. José no palácio de Faraó. José, o governador. José, Deus estava com José. A graça de Deus sobre a vida de José. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: é a bênção de Deus que nos enriquece. É a bênção de Deus. É isso que nós precisamos. José também trabalhava com excelência. Você deve trabalhar com excelência. Faça muito bem o que você está fazendo. Coloca de lado mediocridade, preguiça. Aprenda muito mais para que você possa fazer com excelência o que você está fazendo. Na empresa onde você trabalha, na igreja onde você congrega ou em outro lugar. Excelência. É isso que José tinha? Sim, é isso que nós devemos ter. Outra lição também. José tinha um dom, um talento, que é uma ferramenta que Deus lhe deu para chegar ao palácio, que é o dom de interpretar visões e sonhos.
Qual é o seu dom, o seu talento, o seu potencial? O que Deus coloca dentro de você para servir outras pessoas? Porque o que fez com que José chegasse ao palácio não é o dom de governar o país todo. Não. O que fez José chegasse, o que fez com que José chegasse ao palácio é o dom de interpretar visões e sonhos. Foi essa ferramenta que Deus lhe deu. E José usava isso muito bem na prisão. Quando você está bem, você quer usar o seu dom, o seu talento para ajudar as pessoas. Quando você está mal, você desiste. Você acha que emocionalmente José estava bem na prisão? Não estava. Só que ele supera isso emocionalmente. Ele supera essa situação difícil em que estava passando. Ele usa o seu dom, o seu talento, ajudando os seus amigos prisioneiros. E agora chegou a recompensa. Foi chamado ao palácio para dar uma explicação de um sonho. Então, use o seu dom, o seu talento. Sirva outras pessoas. Sirva a Deus com todo o seu coração. Sirva as pessoas com todo o seu coração. Sirva muito bem o seu patrão. Sirva-o muito bem, com excelência. José também não fugiu do problema. Tem cristão, crente, infelizmente, que foge dos problemas. Não foge, não. Não fuja. Os problemas não são feitos para você fugir deles. São feitos para ser resolvidos. Não fuja dos problemas. Resolva-os. É isso que você tem que fazer. José, quando chegou ao palácio, ele deu a explicação. Ele não fugiu do problema que haveria durante 7 anos de escassez em Egito. Não fugiu. Ele disse assim: eu vou enfrentar. Vou fazer uma preparação aqui, vou guardar uma parte dos mantimentos para poder enfrentar os 7 anos de escassez. Não fuja não dos seus problemas. Não fuja não do momento de escassez em que você está passando na sua vida. Não fuja não. Resolva-o. Faça uma preparação. Peça a Deus força, determinação. Peça a Deus poder, conhecimento, sabedoria, para que você possa enfrentar esse momento difícil, esse momento de escassez. Outra coisa também, José, ele não guardou rancor. José não guardou rancor. Ele perdoou os seus irmãos. Ele perdoou os seus irmãos. Ele os ajudou, os protegeu no Egito. Que coisa linda! O homem de Deus
Ele não guarda rancor. Não, ele não guarda, ele perdoa. Ele protege, ele ajuda outras pessoas. Uma coisa que me chama muita atenção é quando José disse aos seus irmãos: não foram vocês não que me mandaram para cá. Não. Foi Deus mesmo que me trouxe aqui. Para que vocês, a família do meu pai e os pais do Egito, não fossem destruídos. Não. Olha como José interpretou a situação ruim em que ele passou, viveu, foi vendido pelos seus irmãos, ele foi invejado pelos seus irmãos, a quem deviam lhe proteger, o traíram, o deixaram, o venderam. José vê isso de outra forma. José interpreta isso de outra forma. Não foram vocês não que me mandaram para cá. Não, foi Deus mesmo que me trouxe para aqui, que me trouxe aqui, para que vocês no Egito não fossem destruídos. É isso. Como é que você interpreta o mal que você sofreu? Como é que você interpreta a situação difícil que você passou? Como é que você interpreta coisas ruins ditas ao seu respeito? Como é que você interpreta tudo isso? Eu lhe aconselho a interpretá-los como José. Veja isso, essas coisas ruins que você passou, com outra ótica. Faça bem a leitura. Use essas situações ruins que passou para você louvar a Deus, testemunhar, glorificar o nome dele, porque através do seu testemunho, o Espírito Santo pode salvar muitas pessoas. E use essas coisas também, ruim que passou, para você crescer na vida. José, o governador do Egito, foi o plano de Deus sobre a vida de José, mas ele passou por um processo. Que Deus lhe dê força, energia, poder, autoridade, saúde espiritual, mental, financeira, emocional, física, para que você possa passar pelo processo que você está passando e chegar aonde que Deus quer que você chegue. Que Deus abençoe vocês. Fique com essas palavras em nome de Jesus. Deus abençoe.